Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui para mais uma semana de aulas e nós vamos para mais uma aula de geografia em que nós vamos trabalhar com o Centro-Oeste. O Centro-Oeste do Brasil, né, formado por 3 estados e o Distrito Federal, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Brasília, que é o DF, que está dentro, né, do estado de Goiás, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos dar um enfoque maior às questões de ordem fisiográfica, né? Vamos falar mais de aspectos de geografia física. Entretanto, né, nós sabemos que a região Centro-Oeste é uma região que está ganhando muito mais importância no cenário nacional. E a principal razão disso está, né, no dinamismo da sua economia. Então nós temos o agronegócio, né, sendo como uma locomotiva aí, sendo um fator de geração de capital, de atração de investimentos, né? O agronegócio então ele funciona como um círculo virtuoso em que capital é gerado, certo? Bastante capital é gerado e outras atividades econômicas vão na esteira do sucesso dessa atividade. Uma coisa parecida com o que aconteceu, né, em São Paulo na segunda metade do século XIX até 1930, 1920, né? Então, a soja, o milho, né, e outras atividades extrativas de mineração, como a pecuária, né, geram muito capital para essa região aí, certo? Então, né, por conta disso, ela vem ganhando bastante relevância. Entretanto, né, apesar desse grande volume de capital que é produzido, menos de 10% da população brasileira habita no Centro-Oeste. Então a densidade demográfica do Centro-Oeste ela é muito baixa, né? Poucas pessoas habitam o campo, né? O campo do Centro-Oeste ele é mecanizado, né? Então uma das razões do sucesso do Centro-Oeste está no emprego de tecnologia, né? Então isso, de certa forma, prescinde um pouco de mão de obra. Então, né, é um campo mais permeado de máquinas e, né, de trabalhadores especializados, tá certo? Então, essa é a nossa introdução. Vamos lá, né, para os aspectos, para a pauta dessa aula que tem relação com, né, geografia física. Muito bem, né? Como nós veremos no mapa seguinte, o relevo do Centro-Oeste ele é plural. Quando eu digo que ele é plural, significa que ele é bastante, né, variável. Então nós temos áreas beirando 0 metro, né? Nós temos o Pantanal. No Pantanal a altitude é muito baixa. Nós temos planícies interiores, certo? Então são gigantescas áreas de planície interior. E, né, nós temos áreas de altitude média e alta altitude. Em geral, se você for fazer uma média da altitude do Centro-Oeste, nós vamos ter aí uma média de 400, 500 metros de altitude, né? Muitas áreas de depressão. Entretanto, existem áreas altas, né? Existem áreas de mais de 1000 metros de altitude. Então, temos muitos planaltos, temos muitas chapadas. Então, é um relevo complexo. Complexa também é a sua estrutura geológica, certo? O que significa isso, então? Significa que em certas áreas nós temos rochas sedimentares. Em certas áreas nós temos rochas cristalinas. Então, também é um relevo, né, uma estrutura geológica
que varia de lugar para lugar. Vejamos o famoso mapa do relevo do Jurandir Ross. E eu chamo a atenção para vocês que antigamente toda essa região onde a setinha está tocando, ela era chamada de Planalto Central. Ainda se chama essa região de Planalto Central, né? Mas era uma unidade de relevo só. Com a nova classificação, nós aprendemos isso ano passado, né? Novas tecnologias possibilitaram ter uma visão melhor das variações, né, da topografia do relevo brasileiro. Então, essa área que correspondia ao Planalto Central, ela foi desdobrada em muitas outras unidades de relevo. Então, temos aí Planaltos e Chapada dos Parecis, temos, né, a Depressão do Araguaia, a Depressão Cuiabana, né, temos uma parte aqui da Depressão do Tocantins, se bem que o Tocantins a gente sabe que é região norte, mas lembre-se que o Tocantins é um estado que surgiu do desdobramento de Goiás, tá? O norte, né, de Goiás deu origem ao Tocantins. E nós temos, né, uma área de planície, que é a famosa planície pantaneira, ok? Que é a planície 26. O 9, Serra Residual do Alto Paraguai. Então nós temos uma variação de altitude, ok? Temos uma área, né, com bastante variação de altitude. Veja aqui o mapa, né? Esse mapa aqui ele traz cores, né, a rugosidade e cores. Então, áreas verdes são áreas mais baixas, enquanto que áreas amarelo, laranja são áreas mais altas. Então veja, né? Aqui nós temos a planície pantaneira, nós temos a serra, eu não consigo, a Serra do Tombador. Então temos algumas serras, temos algumas chapadas na parte norte, mas são localizadas, não é uma área ampla de altitude, né, de maior altitude. Apenas na parte oriental do centro-oeste que nós temos uma altitude mais definida, que aqui vai meio que dividir bacias hidrográficas. Aqui nós temos os rios Tocantins e Araguaia, certo? Aqui, né? Nessa região aqui. Então essa estrutura maior, ela vai dividir, né, bacias hidrográficas. Tanto que, como nós vamos ver mais à frente, a maior parte dos rios aqui toma sentido sul, enquanto que o rio Tocantins-Araguaia ele toma sentido norte, tá? Então destaco, né, a Chapada dos Parecis e o Espigão Mestre como as áreas mais altas, né, do centro-oeste. Mais aspectos físicos. Nós temos na região centro-oeste uma hidrografia volumosa, tá? Então, o que explica isso, né? Principalmente, né, a estar próxima de uma área de formação, né, de uma massa de ar, né, que é a massa de ar equatorial continental amazônica. Então, durante 6 meses a incidência de chuva é bastante forte na região do centro-oeste. Nós temos esses planaltos e os rios são rios de planalto, certo? Então são rios que vão ter formação em planaltos. Então essa região ela é conhecida como telhado da América do Sul. Por quê, né? Porque boa parte da chuva que está caindo nessa região ela é drenada para o sentido sul, como eu disse, com exceção da bacia do Tocantins-Araguaia. Então, isso possibilita uma série de coisas, né? Tais como uma função hidroviária, o abastecimento, a geração de energia elétrica, né? As plantações, as irrigações, certo? Então, a hidrografia do centro-oeste é bastante rica.
No que diz respeito ao clima, o predomínio do clima tropical típico, né? Aquele clima em que existem duas estações, uma quente e bastante chuvosa e outra com um clima mais ameno, com seca, certo? Então nós vimos recentemente aí na televisão, né? Vimos no jornal que o Pantanal passou por uma das secas mais sérias da sua história. E como tem, né, como o Cerrado, parte do Pantanal tem vegetação baixa, né, ela é altamente inflamável. Sendo assim, né, com as plantas desidratadas, né, a tendência de incêndio é grande. Entretanto, nós sabemos que, né, sempre existe aí incêndios criminosos, gente que tem intenção em aumentar áreas, né, de plantio, aquela coisa toda. Então, pensando em vegetação, a principal vegetação do Centro-Oeste é a vegetação de cerrado. E o cerrado é uma vegetação complexa. O que significa isso também? Ela não é marcada por uma paisagem apenas, ela é marcada por várias paisagens. Então existe desde mata galeria, que é uma mata maior, uma mata de mais porte, né, mais verde, até o que eles chamam de cerrado sujo. O cerrado sujo seria uma vegetação bem rasteira, com pequenos arbustos. Em geral, na média, são árvores de médio porte, com troncos retorcidos, né, com cascas grossas, aquela coisa toda que vocês aprendem tanto em geografia quanto em biologia, né, na parte de ecologia. Então veja, né, algumas imagens interessantes. Veja, né, a grande quantidade de rios que o Centro-Oeste dispõe. Toda a região ela é cortada por rios, de fora a fora. Quase não há espaço que não exista um rio. Então isso é uma riqueza sem tamanho, né? Eis um climograma que mostra, né, aqui graficamente aquilo que eu disse. Eis a quantidade de chuvas que está na primavera-verão. E outono e inverno, a incidência de chuvas é baixíssima. Por que é baixíssima, né? Na estação do outono e inverno, a massa de ar equatorial continental, ela perde muita força. Ela perde muita força e o que prevalece é a massa tropical. Se existe uma massa quente que prevalece, é a massa tropical continental, né, mais ao sul. E essa massa é seca, certo? Essa massa é seca. Então essa massa ela vai gerar um efeito de alta pressão na região, né? Então são ventos anticiclonais que vão ser predominantes e eles vão impedir que, né, se formem nuvens sobre a região. Tá? Então, quando a primavera volta, a massa de ar equatorial continental começa a ganhar força de novo e aí as chuvas voltam. Veja uma típica paisagem do Cerrado brasileiro, né? As árvores, as plantas e uma chapada. A chapada é isso. A chapada quase sempre é uma estrutura de relevo formada por rocha sedimentar, né? Ela representa um tabuleiro na parte superior. Ela é uma elevação aqui, né? E forma como se fosse um tabuleiro, uma área plana por sobre essa estrutura. Aqui é um croquis. Um croquis é um desenho sem escala. Ele é um esboço. Mostra também uma chapada. Então veja que é meio que uma espécie de vale também, né? Uma chapada com um vale. Então temos um rio, temos a mata galeria do lado do rio, certo? Veja que o porte da vegetação é maior por ter mais umidade.
Vejam que esse desenho representa, né, a rocha sedimentar. Na parte de cima existem veredas. Veredas são como se fosse espelho d'água que se formam sobre, né, a chapada, e aí que vai, obviamente, pela força da gravidade, cair, né, ter a queda e vai alimentar o rio maior, ok? E aí a vegetação de cerrado. Outra coisa interessante que a apostila cita, essa é uma planta típica de cerrado. Ela vai ter a raiz profunda. Segundo a apostila, até 3 metros de profundidade essa planta vai ter. E olha só, ela chega a ter 15 centímetros de altura. Por que que isso é importante? Quando chove, a água ela toma o rumo da raiz. Então significa que a água da chuva ela vai ser conduzida até os lençóis freáticos. Então essa planta ela tem uma função ecológica, né, de alimentar os lençóis e aquíferos. Então quando se substitui essa planta por outra, como uma planta de soja, como um pé de milho, isso não vai acontecer. Então, existem pesquisas dizendo, né, tentando fazer uma relação de causalidade entre a retirada dessa planta e a diminuição do lençol freático e a morte de alguns pequenos córregos dentro do centro-oeste. Então, vocês sabem, né, que as plantas, né, que a natureza, que a fauna e a flora, elas funcionam dentro de uma espécie de sistema. Se você começa a retirar alguns elementos desse sistema, o ecossistema, né, você vai comprometer o funcionamento do todo, certo? Então é importante chamar atenção para isso. Na questão dos solos, né? Então, por mais que a gente saiba que o agronegócio tem sucesso na região centro-oeste, né? A explicação não se dá basicamente pelos seus solos. Na maior parte, né, na média, os solos da região centro-oeste são de baixa e média fertilidade. São solos ácidos, né? Entretanto, como está colocado aí no slide, desde a década de 70, nós temos uma empresa estatal brasileira com uma atuação, né, significativa no sentido de corrigir o solo, né? Então, um trabalho de correção do solo é feito e faz com que ele fique mais fértil. Estou falando aqui do uso da calagem, uso de fertilizantes, tá? E essa mesma empresa, a Embrapa, é a empresa que, né, lançou pesquisas de modificação, né, trabalhando com órgãos geneticamente modificados, modificou, né, certas culturas, certas plantas, né, biotecnologicamente, aumentou o limite de tolerância dessas plantas e elas puderam passar a ser produzidas na região centro-oeste. Eu estou falando aqui principalmente da soja. A soja era antigamente uma planta apenas de clima temperado. Entretanto, com as pesquisas, né, com as sementes transgênicas, a modificação genética, foi possível, está sendo possível plantar soja no Brasil todo. Li domingo no Estadão uma matéria que, né, estão sendo lançadas pesquisas já em fase avançada de produção de trigo tropical. E o trigo é um item que nós importamos muito, ok? Então a mesma coisa está acontecendo com o trigo. Se esse trigo tropical ele tiver sucesso, com certeza nós vamos começar a produzir mais trigo, né? E vamos depender menos de importação. Então é uma boa notícia. Entretanto, né, nós só esperamos que mais áreas não sejam desmatadas para plantar isso, né? Acho que
com a área agricultável que o Brasil dispõe atualmente, é mais do que necessário. E aí não é eu que estou falando, são pessoas que eu li que já do meio agrícola que já dizem que não é necessário desmatar mais, tá? Então, já que nós estamos falando de desmatamento, o desmatamento é um dos principais problemas do Centro-Oeste, né? O desmatamento ele vai gerar um desequilíbrio ecológico muito grande, né? Pelo desmatamento, nós temos a lixiviação, que é a lavagem do solo. Pelo desmatamento, nós temos, né, esses sedimentos de solo sendo levados para áreas mais baixas, assoreando rios, tornando os rios mais rasos, com transpiração maior, né? Assim sendo, né, com áreas desmatadas nós podemos perder mananciais, porque o manancial, né, uma nascente de rio, sempre vai estar numa área alta, né, numa área de planalto. E se esse planalto for desmatado, por exemplo, né, sem as árvores protegendo essa nascente, ele pode secar, ok? Então, afetando toda a dinâmica ecossistemática aí, certo? No Pantanal, né, não precisamos falar muito, né? Esse outubro de 2010, que está encerrando hoje, né? Esse outubro de 2010, ele foi tenebroso para a história do Pantanal. Nunca na história desse bioma, dessa área, né, que é uma das áreas símbolo do nosso país, ela sofreu tanto, ela queimou tanto, houve tanta perda de biodiversidade, né? Houve tanta perda de fauna e flora. Fora a queimada, né, o que afeta ainda mais o Pantanal é a caça, é a pesca predatória, é a poluição principalmente por conta de pesticidas e inseticidas, né, que são usados de forma desproporcional, ok? E pensando na questão hidroviária, a intervenção no curso dos rios. Então nós vamos também ter, né, a dinâmica natural, principalmente do Pantanal, afetada, né? Não se esqueçam que o Pantanal é uma das maiores planícies que ficam alagadas durante boa parte do ano. Então, se você torna leito de rios mais profundos, você vai ter como efeito algumas áreas que não alagam mais. Sendo assim, é afetado a dinâmica ecológica do lugar. Então, algumas imagens aí mostrando problemas ambientais da região Centro-Oeste. O desmatamento, as queimadas. Essa é uma queimada de outubro de 2020, certo? Essa é uma imagem de um veado campeiro, né, correndo numa área queimada. Essa imagem ela correu o mundo, né? Como que algumas ONGs, o trabalho que algumas ONGs tiveram para poder levar essa onça pintada que teve as suas quatro patas queimadas, né? Ela não estava conseguindo mais nem caminhar por conta da queimadura das patas, né? Tiveram que sedá-la, levá-la para outro lugar para ela poder se recuperar. E ela, ao que consta, já foi devolvida para o Pantanal. Eis aqui um jacaré morto. O jacaré ele é uma presa muito grande porque por conta de carne, por conta de couro, né? É uma caça ilegal, é uma caça que é proibida, mas que mesmo assim ela acontece. Eis 1 litro de Roundup. O Roundup, né, pelo que até onde eu sei, li, ouvi em documentários, o Roundup é um produto proibido no mundo desenvolvido, mas aqui ainda ele é amplamente utilizado. Então mostra um pouco, né, essas contradições do nosso mundo. Por que que algo
lá no mundo civilizado, no norte, ele é proibido e aqui ele é aceito. Significa então que ele vai trazer um impacto, né, ambiental considerável. E aqui é uma paisagem de uma área que é afetada pelo garimpo. E principalmente garimpo clandestino, garimpo que é proibido, garimpo que está fora da lei. Então percebam, né, o que o garimpo traz para a natureza: o desmatamento, a poluição, a contaminação do solo, a contaminação da água, né, a morte de animais. Se um animal é contaminado e nós comemos, por exemplo, um peixe de uma área que foi contaminado com mercúrio, nós também, né, somos prejudicados. Então, né, são coisas que infelizmente acontecem, né, na região centro-oeste, na região norte. Então, muito por conta da falta de fiscalização, certo? Né? Isso não é de hoje, certo? Isso não é desse governo. Isso acontece já há algum tempo. Mas o que nós temos visto aí, né, nos últimos tempos é um desmonte, né, dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de proteção ambiental. E isso não sou eu que estou falando, é só você abrir qualquer jornal que você vai perceber, qualquer jornal sério, né? Ouvir qualquer pessoa, né, pesquisador sério, que vão dizer a mesma coisa. Ok, galera, então é isso. Gostaria de agradecer vocês pela atenção, né? Um abração e até mais.